Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Nesta manhã de terça-feira, Deus tem nos dado nova oportunidade de trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Pastor Carlos, mais uma vez aí, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Eu tenho uma palavra aqui em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao que resistes firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Assim diz a palavra do Senhor, que venhamos lançar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, para que esse nosso Senhor Jesus, em tempo oportuno, venha ser o meu socorro, o teu socorro, a nossa fortaleza, o socorro a qual mais precisamos na hora da angústia. Amém? Glórias a Deus. Já estamos na live aí com a nossa irmã Marina Salles. Que Deus esteja te abençoando, operando de uma maneira abundante e transbordante em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja Deus nessa manhã. Amém? Aleluia. Então, amados irmãos, que venhamos colocar diante do nosso Deus toda a nossa ansiedade, para que Ele venha em tempo oportuno nos socorrer, né? E o Senhor, Ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Muitas pessoas passam por aflições, muitas pessoas têm aí, diferentemente, né, umas das outras, né? Cada vez mais nós sabemos de pessoas que passaram por situações difíceis, talvez por falta de conhecimento da palavra, por falta muitas vezes de estar buscando a Deus como refúgio, fortaleza, mas sabemos que as diversas circunstâncias da vida faz com que as pessoas venham cometer atos diferentes, né? Atos de desatino. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer cuidar, Deus quer curar, Deus quer fazer verdadeiramente toda a diferença na minha vida e na tua vida. Então, nós já ouvimos aí relatos, né, amados irmãos, de pessoas após terminarem um relacionamento, ficar tão abatidas, tão tristes, que tira a sua própria vida. Tem pessoas aí que muitas vezes por falta de alimento do filho ou cotidianamente toma atos aí, verdadeiramente atos que levam eles às prisões, né? Nós precisamos entender que Deus, Ele vem e Ele opera na nossa vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, clamar ao Senhor. Eu estava lendo mais cedo hoje, né, que um garoto, ele pediu para que Deus estivesse falando com ele. E naquele momento ele interrogou um velho sábio, né? Falou: por que Deus não fala comigo? E ele, para dar a resposta, ele foi, se aconchegou, né, debaixo da sombra de uma árvore, e ali ele deu a resposta para aquele garoto. O garoto falou assim: não estou ouvindo. E ele foi chegando mais perto para ouvir o que aquele senhor tinha que falar. E quantas vezes o Senhor falava mais baixinho, cochichava, né? E ele mais perto chegava. E o que a gente tira dessa lição? Muitas vezes Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo, porque nós estamos distante dele. Nós temos que nos aproximar para ouvir a sua voz. Talvez Deus não grita como trovões, talvez Deus fala em sussurros. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, diante de todas as situações que têm acontecido conosco diariamente, nós precisamos ir e ouvir aquilo que Deus tem para a gente a cada dia, pois Ele diz que verdadeiramente estaria conosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós não devemos tomar atos de desatinos. Nós precisamos, então, estar nos achegando a Ele, nos colocando diante dEle, para que Ele venha cumprir todo o seu propósito na minha vida e na tua vida. Amém? Eu tenho aqui também uma ilustração, ela fala Jesuscidência. Olha para ver como é bem sugestiva, né? Diz assim: há uma igreja nos Estados Unidos chamada Tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. Num sábado à noite, o pastor dessa igreja ficou trabalhando até mais tarde e decidiu telefonar para sua esposa antes de voltar para casa. A esposa não atendeu o telefone, apesar de tocar muitas vezes. O pastor continuou a fazer mais algumas coisas e mais tarde tentou de novo e sua esposa atendeu de imediato. Ele perguntou por que ela não havia atendido antes e ela disse que o telefone sequer havia tocado. Na segunda-feira seguinte, o pastor recebeu um telefonema e era de um homem e ele queria saber por que havia ligado para sua casa no sábado à noite. O pastor então entendeu que havia cometido um engano e pediu desculpa ao homem por perturbá-lo, explicando que havia tentado telefonar para sua esposa. O homem disse: tudo bem, mas não precisa se desculpar, pois não liguei para reclamar, liguei para agradecer. Eu estava planejando me suicidar naquele momento. Antes, porém, eu orei dizendo: Deus, se tu existe e estás me ouvindo e não queres que eu faça isso, dá-me um sinal agora. Naquele momento, o telefone começou a tocar. Eu olhei para o identificador de chamadas e lá estava escrito Deus Todo-Poderoso. O pastor ficou maravilhado com a coincidência e perguntou: e por que você não atendeu, meu amigo? E ele respondeu: eu fiquei com medo. Amados irmãos, muitas vezes nas situações que nós estamos passando na nossa vida, o que nós temos feito, nós ficamos com medo de Deus. A gente olha ali para o Jardim do Éden, que Eva, ela comeu do fruto e deu a Adão também, e os dois comeram daquele fruto. E naquela situação, amados irmãos, eles esconderam de Deus porque tiveram tomado do fruto que Deus disse para que não tomassem, e comeram do fruto e perceberam que estavam nus e se esconderam. E na virada do dia Deus apareceu e falou com eles: Adão, aonde tu estás? E Adão falou: eu estou aqui atrás da moita, eu estou escondido do Senhor. Por que está escondido, Adão? Porque eu estou nu. E Deus viu que eles tinham comido do fruto e eles tinham um pecado contra Deus. Muitas vezes nós não procuramos a Deus, nós não vamos pedir socorro a Deus, porque muitas vezes nós temos pecado, muitas vezes nós temos desagradado o coração de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Nossa diaconisa Darcília está conosco também na live. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a senhora também na data desse dia, irmã Darcília, em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, nós ficamos com medo, porque estamos fazendo algo errado. Mas conforme eu tenho trago a palavra e tenho falado, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós
éramos ainda pecadores, nós éramos ainda inimigos seus, mas mesmo assim Ele nos amou. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. Então, todas as vezes, em nossas dificuldades, todas as vezes, em momentos difíceis, os quais nós passamos, nós precisamos buscar socorro em Deus, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é o mesmo Deus nosso. Ele vem em nosso socorro. As dificuldades, elas podem ser infinitas, mas o nosso Deus, Ele é maior do que as nossas dificuldades. Nos momentos difíceis que nós passamos, muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele tem cegado os nossos olhos, ele tem turbado a nossa mente, falando que nós não vamos conseguir. Muitas vezes, amados irmãos, conforme diz aí, nos acréscimos, já no último minuto do segundo tempo, as coisas acontecem. Porque Deus, amados irmãos, Ele não faz aquilo que nós podemos fazer. Ele faz o impossível. O impossível nós não podemos fazer. Ele vem com as suas mãos poderosas e nos abençoa. Ele vem com as suas mãos poderosas e cuida de nós. Amados irmãos, em todo o tempo diz a palavra do Senhor que seja alva as nossas vestes, que nós não venhamos nos contaminar, nós venhamos a todo momento, mesmo na hora da angústia, que mesmo na hora dos momentos mais difíceis, nós venhamos em nome de Jesus Cristo guardar o nosso coração, colocar o nosso coração em Deus e venhamos ser uma bênção nas mãos do glorioso do Deus de Israel. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos encontrar nele o socorro que tanto precisamos. Muitas vezes, amados irmãos, a gente, em algumas situações, nós falamos, isso tem acontecido por coincidência. Nada é por coincidência, tudo tem a mão de Deus. Eu gosto muito de um texto que fala sobre quando Jesus ele sai da Galiléia e vai outra vez para a Judéia, ou sai da Judéia e vai outra vez para a Galiléia. Está aqui em João capítulo 4. Eu quero abrir aqui para ficar bem claro para os amados irmãos. Então ele sai de uma cidade que ele está e vai para outra cidade. E quando ele sai de uma cidade e vai para outra cidade, aquilo ali não é uma coincidência, aquilo ali já é algo divino, algo planejado por Deus. Diz a palavra do Senhor em João capítulo 4: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Diz que era necessário passar por Samaria. Mas aqui, a palavra diz que era necessário passar por Samaria. Por causa de quê? A viagem, quando contornava, em vez de sair da Judéia e ir para a Galiléia, contornar a Samaria, a viagem era mais longa quando contornava Samaria. Mas os judeus eles faziam uma viagem mais longa, mas não passava por dentro de Samaria. Por causa de quê? Porque eles não se davam com os samaritanos e eles davam uma viagem mais longa. Mas Jesus, com seus discípulos, passou por Samaria. Por causa de quê? Samaria era uma cidade desprezada. Samaria era odiada pelos judeus. Os judeus, quando passavam perto de samaritano, eles cuspiam no chão. Quando passava perto do samaritano, torcia o nariz, virava o rosto. Mas Jesus, ele passou por Samaria. Porque Jesus, ele queria salvar as pessoas, todas as pessoas que estavam em Samaria.
E em Samaria, além do samaritano serem desprezados, ainda tinha uma mulher dentro de Samaria que era muito mais desprezada. Ela era desprezada pelos judeus e era desprezada pelos próprios samaritanos. E diz que ela saiu para tirar água no poço, quando todas as donas daquela cidade já tinham tirado a água no poço, e ela sai para tirar. E quando ela sai para tirar a sua água, ela vai e encontra com Jesus no poço, porque Jesus já tinha marcado um encontro com ela ali na Jerusalém celestial, no céu. Já estava escrito no livro da vida que aquele dia seria o dia da salvação daquela mulher. Já estava escrito no livro da vida que aquele dia seria um marco na história da vida daquela senhora. Ela receberia salvação. E naquele mesmo dia ela seria consagrada missionária pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele dia ela teve um encontro real com Deus, a qual todo o povo judeu não teve, todos os samaritanos não teve, e ela teve um encontro diferente. A palavra do Senhor diz que o Senhor, através de palestras com ela, conversando com ela, o Senhor diz assim: olha, vai até a tua casa e chama teu marido. Ela disse: não tenho marido. E ele disse assim: disseste bem, pois 5 maridos já teve, e este que você tem não é teu. Ela disse: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus disse para ela: chegará um tempo, nem em Jerusalém, nem em qualquer outro lugar adorarão o Pai, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade, em todo e qualquer lugar. Assim, amados irmãos, nós adoraremos a Deus em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo. Assim, Deus, Ele faz maravilha na minha vida e maravilha na tua vida. E Jesus, palestrando com aquela mulher, ela fala assim com Jesus: olha, Jesus, eu sei que quando vier o Cristo, Ele nos anunciará todas as coisas. E Jesus diz para ela assim: eu sou o que falo contigo, eu sou o Cristo. Amados irmãos, talvez a gente fale, é coincidência. Não, não é coincidência, é obra do Espírito Santo. E se você tem passado por momentos difíceis nessa manhã, essa palavra ela vem como obra do Espírito Santo sobre a tua vida, para cuidar de ti, para te lavar, te remir, te transformar. Jesus, ele vem sobre a tua vida como aquele que é o teu socorro, aquele que é o pão que desce do céu, como aquele que verdadeiramente é a porta das ovelhas, a porta que você tanto precisa nessa manhã. Talvez, conforme diz a palavra do Senhor, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Ele é a água no teu deserto, porque verdadeiramente Ele pode fazer todas as coisas. E Ele quer fazer, Ele quer mudar a tua história. Então, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, confie no Senhor. Aquele homem, ele estava a ponto de tirar sua vida, faltava alguns segundos para tirar sua vida. Mas Deus, Ele fez com que aquele pastor ligasse para sua mulher e ele errasse um número do discar no telefone. E quando ele liga, cai na casa daquele senhor. Imagina, aquele senhor disse assim: olha, Deus, se o Senhor tem prazer na minha vida e não quer que eu tire a minha vida, o Senhor me dê um sinal. E naquele momento o telefone toca, e não toca somente uma vez, mas toca várias vezes, e ele ora para o display
para um identificador de chamada. E ali está escrito Deus Todo-Poderoso. Que esse Deus Todo-Poderoso nesta manhã também esteja vindo ao teu socorro, pois Ele é o teu auxílio, a tua fortaleza, é o socorro bem presente na hora que você pensa que tudo está perdido. Mas Ele vem e socorre, Ele vem e transforma, Ele vem e cuida, Ele vem e nos consola. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra nessa manhã. Que Deus Ele possa, de uma maneira abençoadora, te alcançar. Que Ele possa fazer toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta manhã, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelos Teus cuidados, ó Pai, porque somente o Senhor pode fazer, ó Pai, aquilo, ó Pai, a qual, Senhor Deus, nós jamais imaginamos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos momentos, ó Pai, mais terríveis de nossas vidas, ó Pai, o Senhor nos amparou, o Senhor cuidou de nós, mesmo que nós não havemos, ó Pai, percebido, ó Pai, mas ali estava o Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja indo de encontro, ó Pai, essa pessoa, sendo nessa manhã, que tem sofrido, ó Pai, que tem passado, ó Pai, por momentos, ó Pai, de aguras, ó Pai, momentos, ó Pai, terríveis, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é o socorro da vida dela, que ela venha confiar em Ti, Pai. E que a Tua boa mão, ó Pai, a Tua mão poderosa, Pai, possa estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, oh Deus, calentando o seu coração, ó Pai, que o Senhor possa ser o socorro, a fortaleza que ela tanto precisa, Pai. Deus, a porta, Pai, que ela deve passar, ó Pai, a porta que o Senhor vai abrir, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o milagre, ó Pai, a qual o Senhor Deus ela tanto precisa, Pai, há de acontecer, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, assim sendo, nós te suplicamos, ó Pai, e conforme a Tua palavra diz, Senhor Deus, tudo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E nós ligamos, ó Pai, aleluia, essa oração. Nós ligamos, ó Pai, essa mensagem, Pai, que o Senhor venha confortar, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai, que o Senhor venha fazer o Teu milagre, ó Pai, qual nós tanto precisamos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, não deixe, Senhor Deus, que, aleluia, o adversário das nossas almas, ó Pai, venha tragar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, todos aqueles que têm passado, ó Pai, por momentos terríveis, mas que o Senhor venha se apresentar, Pai, aleluia, Senhor Deus, como a brilhante estrela da manhã, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que eles venham enxergar em Ti, Pai, aleluia, Senhor Deus, oh Deus, a solução dos seus problemas, Pai. Assim, Senhor Deus, nós, aleluia, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, te agradecemos, ó Pai, pelo Teu socorro, te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença. Assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem estado conosco, ó Pai. E assim, Deus, eu peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, as minhas irmãs, ó Pai, na data desse dia, Pai, que tem sido, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, presença, Senhor Deus, fáceis, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, diante, Senhor Deus, desse devocional, diante dessa adoração. Esteja, Senhor Deus, contemplando, ó Pai, aleluia, o rosto, ó Pai, das Tuas ungidas, ó Pai, que o clamor delas, ó Pai, venha chegar até o trono da Tua graça, Pai. Opera maravilhosamente na vida de cada uma delas, ó Pai, da diaconisa Darcília, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, da nossa irmã Marina Salles, ó Pai, da nossa irmã Maria Ibarra, Pai, que Teu Espírito Santo esteja tomando todas as amadas irmãs, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, opera, Senhor, de uma maneira miraculosa, sim, Senhor, nós te suplicamos, ó Pai, sim, Senhor, nós clamamos ao Senhor, olha, Senhor, para conosco, ó Pai, com um olhar de misericórdia, Pai. Tenha compaixão, Senhor, do Teu povo. Assim, Senhor, nós te suplicamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Deus abençoe as amadas irmãs. Tenha aí um ótimo dia de terça-feira. Tenha um excelente restante de semana, que possamos aí contar com as mãos poderosas do nosso Deus para nos auxiliar em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada, que nós possamos confiar em Deus, em tudo que Ele é, em tudo que Ele tem sido, em nome de Jesus. Amém? Quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe as amadas irmãs. Hoje às 19 horas nós estamos com o culto da família. Eu convido os amados irmãos, nós estamos reunidos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, em Cascadura. Você será muito bem-vindo no nosso meio e que Deus o abençoe poderosamente. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até mais tarde, se assim Deus permitir, até às 19 horas. Fique na paz, fique com Deus. Uma boa terça-feira.